Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Uma cúpula realizada na quinta-feira entre todos os 27 países da União Europeia concordou com um financiamento para a Ucrânia. Os fundos estavam bloqueados desde o ano passado. Prestes a completar 2 anos, a guerra entre Ucrânia e Rússia, que teve início no dia 24 de fevereiro de 2022, ganhou um novo e importante capítulo. A União Europeia chegou a um acordo sobre o financiamento no valor de mais de 50 bilhões de euros para a Ucrânia. Desde dezembro de 2023, que os fundos estavam bloqueados após um veto do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Havia especulações sobre a relação de Orbán com o presidente russo Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu o feito e disse que está grato aos líderes da União Europeia e que é muito importante que a decisão tenha sido tomada por todos os 27 líderes, o que, mais uma vez, prova a forte unidade do grupo. Um grupo de soldados israelenses disfarçados de profissionais de saúde, mulheres palestinas e pessoa com deficiência entrou desapercebido em um hospital na Cisjordânia e matou 3 pessoas integrantes do Hamas em uma missão secreta. O Hamas chamou a operação de assassinato covarde e confirmou se tratar de um dos líderes do braço armado do grupo terrorista. As imagens que as autoridades palestinas dizem ser de câmeras de segurança do hospital mostraram 12 pessoas, a maioria armada, vestidas como mulheres com lenços muçulmanos na cabeça ou funcionários do hospital com uniformes médicos ou jalecos brancos. Um dos integrantes usava uma máscara cirúrgica, carregava um rifle em um braço e uma cadeira de rodas dobrada no outro. As Forças Armadas do país afirmaram que os terroristas usavam o hospital como esconderijo e para preparar operações. Os militares israelenses que participaram da ação disseram ter encontrado túneis subterrâneos nas proximidades dos hospitais e afirmaram ter apreendido armas e veículos usados no ataque do dia 7 de outubro nas dependências do hospital. Israel anunciou que está inundando os túneis em Gaza usados pelo Hamas e indicou que não se retirará do território palestino nem libertará milhares de terroristas para alcançar um cessar-fogo, apesar da pressão da comunidade internacional. O exército israelense afirmou em um comunicado que a inundação faz parte das ferramentas implantadas para neutralizar a ameaça da rede de túneis do Hamas. Vários especialistas alertaram no mês passado que a inundação de túneis com água bombeada do Mediterrâneo poderia ser perigosa para os civis sitiados em Gaza. Mas o exército garantiu que foram tomadas precauções para não danificar os lençóis freáticos da região. O conflito começou em 7 de outubro com a incursão de comandos islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, de acordo com um balanço da agência France Presse, baseado em dados oficiais israelenses. 100 reféns foram trocados por prisioneiros palestinos durante uma trégua de uma semana no final de novembro. Dos 132 que permaneceram em cativeiro em Gaza, estima-se que 28 morreram. A ofensiva lançada por Israel com o objetivo de aniquilar o Hamas deixou até o momento 26.751 mortos, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, de acordo com o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. O território é governado pelo Hamas desde 2007. O diretor da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, William Burns, se reuniu no último domingo em Paris com autoridades do Egito, de Israel e do Catar para esboçar um novo projeto de trégua. O Hamas confirmou que recebeu a proposta e que está analisando o documento para dar uma resposta. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, impôs limites às concessões que poderia fazer. O premier afirmou que seu governo não vai retirar o exército da faixa de Gaza, nem vai libertar o que chamou de milhares de terroristas. E ainda falando do conflito no Oriente Médio, o presidente americano Joe Biden reagiu a críticas pelo apoio a Israel e anunciou sanções a colonos judeus envolvidos em violência na Cisjordânia. A violência dos colonos judeus alcançou níveis intoleráveis, escreveu o presidente americano Joe Biden em sua ordem executiva. A decisão é destinada a punir pessoas acusadas de ataques, de atos de terrorismo ou que prejudiquem a paz, a estabilidade e a segurança no território.
Todos os ativos que tiverem nos Estados Unidos serão bloqueados e os americanos serão proibidos de realizar transações financeiras com as pessoas que receberam as sanções. O governo de Israel rechaçou essas sanções, ao considerar que não há espaço para medidas excepcionais contra os colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a maioria absoluta dos colonos da Cisjordânia são cidadãos que respeitam a lei e muitos combatem atualmente na defesa de Israel. Essas são as primeiras sanções financeiras contra colonos, embora o governo Biden tenha anunciado anteriormente que negaria vistos a extremistas envolvidos em atos de violência. A medida foi anunciada no dia que Biden viaja para Michigan, um estado crucial na eleição presidencial de novembro e lar de uma importante comunidade árabe-americana, onde cresceu o descontentamento pelo apoio de Biden a Israel. Cerca de 490 mil colonos vivem entre cerca de 3 milhões de palestinos na Cisjordânia, em assentamentos considerados ilegais, segundo o direito internacional. Nos Estados Unidos, o bilionário Elon Musk, fundador da Neuralink, disse que o primeiro humano recebeu um implante da startup de chips cerebrais e que o indivíduo se recupera bem. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a empresa de Elon Musk a realizar seu primeiro teste de implantação em humanos e 4 meses depois, a Neuralink abriu inscrições para voluntários no ano passado. No X, antigo Twitter, o bilionário disse que o primeiro produto da Neuralink se chama telepatia. De acordo com o site da empresa, o estudo vai avaliar a funcionalidade da interface, que permite que as pessoas com tetraplegia ou paralisia dos 4 membros controlem dispositivos com o pensamento. E mudando de assunto, em meio à crise na segurança do Equador, o presidente Daniel Noboa anunciou a repatriação de prisioneiros estrangeiros para que eles voltem ao país de origem. Noboa afirmou que a medida passa a valer imediatamente e seguirá as legislações nacionais e internacionais. O documento assinado pelo presidente do Equador, Daniel Noboa, pontua que o Sistema Nacional de Atenção Integral a Adultos Privados de Liberdade e Adolescentes Infratores, SINAI, deverá participar da execução dos procedimentos correspondentes, bem como os Ministérios das Relações Exteriores, da Mulher e dos Direitos Humanos, do Interior e o Ministério do Governo. Estabelece também que cada procedimento será individual, sendo vedada qualquer repatriação de grupos. A publicação deste decreto ocorre 3 semanas depois de Noboa ter declarado o estado de emergência e a existência de um conflito armado interno no Equador, provocado pela violência gerada por vários grupos criminosos. Quando o plano foi anunciado, o governo deixou claro o objetivo de reduzir a violência dentro das prisões e no país em geral, usando como argumento que ele implicaria na redução da população carcerária em ao menos 1.500 prisioneiros, a maioria deles da Colômbia e da Venezuela. Na ocasião, o anúncio causou polêmica e o Peru rechaçou a proposta, ameaçando enviar membros de facção de volta ao Equador caso o governo seguisse com a repatriação em massa. Do Equador, nós vamos para a Argentina, porque deputados da oposição abandonaram o Congresso do país durante o segundo dia de debates sobre o pacote de reformas proposto pelo presidente Javier Milei. A polícia disparou balas de borracha contra manifestantes. As forças de segurança também usaram jatos de água para tentar dispersar os grupos que protestavam do lado de fora do Congresso argentino contra o pacote de reformas proposto pelo presidente Javier Milei. Não podemos realizar a sessão dessa maneira, disse o deputado de esquerda Mariano Del Cano ao deixar a sessão junto com um grupo de parlamentares de vários partidos, enquanto no Congresso continuava o debate sobre a abrangente lei ônibus de reformas econômicas, políticas, de segurança e ambientais com as quais Milei espera refundar o país. Os poderes delegados, exigidos por Milei, dominaram o debate sobre as mais de 300 reformas econômicas e políticas propostas pelo governo. A Câmara dos Deputados, onde a situação tem apenas 38 das 257 cadeiras, mas conta com o apoio da oposição de centro-direita para aprovar parte do projeto da chamada Lei Ônibus, debate as medidas há 2 dias. O governo peruano chegou a um acordo na quarta-feira com os manifestantes que bloqueavam há quase uma semana os trilhos de trem que dão acesso a Machu Picchu.
Os protestos reclamavam da privatização da venda de entradas para a Cidadela Inca. O acordo prevê a anulação do convênio pelo qual o governo deixava nas mãos da empresa Join Us a comercialização online dos ingressos, segundo anunciou Darwin Baca, representante dos moradores locais. A greve organizada pelos coletivos do distrito de Machu Picchu, que bloqueavam os trilhos de trem, principal meio de acesso ao complexo arqueológico, obrigou no final de semana a remoção com o apoio policial de cerca de 1.200 turistas nacionais e estrangeiros. Patrimônio cultural da humanidade desde 1983, Machu Picchu, que foi construída no século XV, fica a 130 quilômetros da cidade de Cusco e a mais de 2.400 metros de altitude. A Cidadela Inca recebe cerca de 4.500 visitantes por dia. Nós mudamos de assunto para falar sobre o frio na Europa. As mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas tornam as temperaturas extremas no norte da Europa menos frequentes, porém mais perigosas. Finlândia, Noruega e Suécia passaram por uma forte onda de frio que bateu recordes em janeiro. Tubulações de água foram danificadas, escolas foram fechadas e os preços da eletricidade dispararam. O período exige atenção especial à população vulnerável devido às consequências mortais com o frio extremo. E na China, o crescimento econômico deve desacelerar nos próximos anos, arrastado principalmente pela incerteza relacionada à crise no setor imobiliário e pelo contexto internacional. O produto interno bruto do país se situará este ano em 4,6%, após a revisão para cima no início da semana de sua previsão anterior de 4,2%, e chegará a 3,5% até 2028, segundo o relatório focado na conjuntura da China. O setor imobiliário e as exportações são pilares do crescimento da segunda economia mundial e empregam milhões de pessoas. Mas os problemas financeiros de alguns dos operadores imobiliários importantes, como Evergrande e Country Garden, suscitam desconfiança entre os compradores, o que repercute nas atividades de centenas de milhares de empresas subcontratadas. As exportações chinesas reduziram em 2023 pela primeira vez em 7 anos, devido às tensões geopolíticas e uma demanda mundial reprimida. O governo tem multiplicado nos últimos meses as medidas para apoiar o setor imobiliário, mas sem colher frutos por enquanto. A China registrou no ano passado um dos crescimentos mais baixos das 3 últimas décadas, de 5,2%, segundo números oficiais. A companhia aérea Gol iniciou um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, com uma queda semanal acumulada de cerca de 50% na Bolsa de Valores. A empresa deve receber 1 bilhão e 700 milhões de reais, correspondente à primeira parcela de reestruturação das dívidas. Com uma queda semanal acumulada de cerca de 50% na Bolsa de Valores, a companhia aérea Gol iniciou um processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos. A Justiça americana autorizou na segunda-feira que a empresa de aviação brasileira recebesse o equivalente a 1,7 bilhão de reais, valor correspondente à primeira parcela de um financiamento aprovado preliminarmente que chega a quase 5 bilhões de reais. O movimento permitiu que a Gol continue operando enquanto reconstrói seu passivo, porém resultou na exclusão das ações da companhia do principal índice da B3. Atravessando uma grave crise financeira, a empresa informou na segunda-feira que tinha uma dívida de mais de 20 bilhões de reais ao final de 2023. A Gol é a mais recente companhia aérea a recorrer ao capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos por conta de problemas financeiros causados principalmente pela pandemia. Outras empresas já tinham feito o mesmo pedido à Justiça americana, como Latam e Avianca, que também pertencem ao grupo que controla a Gol. Nós já mostramos aqui o maior cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas. Pois é, o gigante 5 vezes maior que o Titanic saiu para a sua primeira viagem de 7 dias. O cruzeiro, que terá duração de 7 dias, saiu de Miami, nos Estados Unidos, e passará pelo México e por Bahamas. É bem provável que esse período em alto mar não seja o suficiente para conhecer todas as opções de lazer que estão disponíveis na embarcação. São 20 decks, com quase todos destinados ao uso dos hóspedes. O navio é dividido em 8 bairros temáticos.
Um deles é repleto de plantas vivas e é chamado de Central Park, nome que faz referência ao famoso Parque de Nova York, que é sede de grandes filmes e programas americanos. Ao todo, são 7 piscinas, 6 tobogãs, uma cachoeira, um teatro, 9 banheiras de hidromassagem, uma pista de patinação no gelo e mais de 40 restaurantes. Tudo isso apenas faz jus ao nome, que traduzido para o português, fica como o ícone dos mares. Para caber tudo isso num só lugar, a embarcação conta com 365 metros de comprimento, uma extensão que equivale a uma fila de 24 ônibus. O navio é praticamente um prédio de 23 andares. Aliás, são 70 metros de altura. O número de cabines a bordo passa de 1.000 e o maior quarto tem 235 metros quadrados. Ele também conta com uma jacuzzi e uma vista privilegiada. E é claro, para aqueles que estiverem com preguiça de usar uma escada, poderão optar por descer por um tobogã. Para desfrutar de uma semana de hospedagem nessa cabine, os passageiros terão que desembolsar a bagatela de R$400 mil. Mas o preço parece não ser o maior dos problemas. Com a capacidade de comportar 7.000 pessoas, todos os ingressos foram vendidos. Muito bacana, hein? E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você. Tchau!